Dirigir para mim é mais do que apenas ir do ponto A ao ponto B. É um modo de vida. Alguns encontram paz em um spa ou até mesmo na praia. Mas para mim, paz é interestadual às 2 da manhã com nada além da estrada aberta à minha frente. Sou caminhoneiro de segunda geração e fui criado na estrada. Meu pai me ensinou tudo o que sabia sobre dirigir e como confiar em meus instintos e conhecimentos. Eu sei que hoje em dia qualquer pessoa pode usar o GPS do celular para se orientar, mas eu não acredito nessas besteiras. Essas pessoas nunca conheceram a emoção que é desviar do tráfego nas estradas estreitas, nunca entenderão a realização de esculpir seu próprio caminho. Por 23 anos eu tenho confiado na minha própria habilidade e nunca me perdi. Isso foi até ontem. Uma noite que nunca esquecerei enquanto estiver vivo. Eu estava levando uma carga de equipamentos agrícolas para a zona rural do Kentucky. Esta é uma rota comum para mim e conheço ela como a palma da minha mão. Eu dirigi o dia todo com um calor escaldante de maio do Kentucky caindo sobre mim. Finalmente, quando o sol se pôs, pude finalmente saborear o abraço frio da noite. Quando a tarde caiu para a noite, o tráfego começou a diminuir e eu me encontrei com a estrada clara e tranquila à minha frente. Eu estava no meu lugar, feliz, fazia um ótimo tempo e eu estava me sentindo energizado pela sensação dos meus pneus vagando pela estrada. Isso foi até eu chegar numa ladeira íngreme onde vi duas cores em uma placa. Essas cores que todo caminhoneiro e motorista odeia. A laranja piscando dos sinais de construção e o vermelho dizendo para você frear. Nada faz meu sangue ferver mais do que ficar sentado no trânsito. Especialmente no meu caminhão. Comecei a murmurar até que vi uma estrada pequena na lateral à minha direita, quase brilhando como se fosse um farol de Deus. A maioria das pessoas não estaria disposta a seguir uma estrada secundária desconhecida. Mas eu não sou a maioria das pessoas. Se você simplesmente puder manter seu senso de direção e usar a lógica, as estradas secundárias não passarão de um pequeno desvio. Eu virei pela estrada solitária dando um aceno para um engarrafamento enquanto eu passava. A estrada era estreita, mas felizmente deserta, pois muitos não estariam dispostos a entrar em uma estrada deserta à 1 da manhã. O caminho passava por uma área arborizada e eu reduzi a velocidade com o equipamento atrás do caminhão. O caminho que eu passava era por uma área arborizada, então eu reduzi a velocidade. A floresta estava escura, mas a escuridão não era páreo para os faróis do meu caminhão, que cortavam a escuridão como uma lâmina. Mantive meu foco na direção, mas me permiti olhar casualmente ao redor. Não era sempre que eu viajava pela floresta à noite, e eu não ia perder a oportunidade de ver aquela bela paisagem. A floresta estava quieta. Eu não me refiro ao som, mas ela estava completamente morta. Já rodei o suficiente à noite para saber onde ficar de olho em criaturas noturnas, mas não havia nenhuma aqui. Não havia pássaro nas árvores ou raposas correndo entre os arbustos, nem mesmo esquilos observando pelas árvores. Eu viajei para uma bifurcação na estrada e, usando meus conhecimentos do sistema de rodovias, eu sabia que precisava manter a direita para passar aquela construção e ir direto para o meu objetivo. A viagem à direita continuava pela estrada de cascalho arborizada. Viajei por minutos a fio sem sinal de nada além de árvores. Sem outras estradas secundárias, sem casas de campo, nem mesmo linhas de energia. Por volta de mais ou menos 1 hora, notei que uma árvore retorcida à minha esquerda. A árvore parecia ter séculos de idade, com cascas apodrecidas e galhos que pareciam longos dedos com garras me alcançando. Apesar do calor que estava fazendo, eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Continuei na estrada por cerca de 20 minutos, quando algo estranho aconteceu. Eu sei que é impossível, mas aquela mesma árvore de garras estava à minha esquerda novamente. Eu sei que as árvores podem ser parecidas, mas estava longe de ser a única para ser qualquer coisa, menos a mesma. Eu balancei a minha cabeça violentamente na intenção de afastar esses pensamentos impossíveis da minha cabeça. Eu me convenci de que aquilo era apenas uma coincidência, até que eu vi a mesma árvore, só que dessa vez do lado direito. O vento se movia pelos galhos, fazendo com que aquelas grandes garras tremessem e que quase parecessem que estavam quase me perseguindo. Passei pelas árvores e finalmente ela nunca mais voltou. O tempo passou como areias através de uma ampulheta
e eu ainda não tinha encontrado nenhuma curva ou até mesmo uma civilização. O silêncio estava começando a me irritar, então liguei o rádio para ter companhia. O rádio não deu nada além de estática, o que não deveria ser possível, pois eu tenho um dos melhores rádios via satélite do mercado. Eu ainda assim mantive a estática, pois pelo menos era algo para me distrair desses sentimentos estranhos. Eu finalmente cheguei até uma bifurcação na estrada. Eu julguei a distância e usei o brilho do céu à minha frente para tentar determinar se havia alguma cidade ou rodovia à minha frente, mas para o meu desespero, não existia nada além de um breu. Decidi virar à esquerda e esperar que meus instintos me levassem até algum lugar. Eu não deveria ter percorrido 1 milha antes de que outra curva viesse. Então, dessa vez, virei à direita. Meia milha depois, e outra curva apertada apareceu. Eu continuei à direita e imediatamente me deparei com outra curva. Mal havia espaço suficiente para o caminhão passar pela esquerda. Me encontrei em um trecho de estrada impossivelmente grande e eu comecei a ficar preocupado. Eu deveria ter encontrado algum tipo de estrada agora. Mudei minhas estações do rádio rapidamente, mas ainda assim, nada além de estática. Apesar de estar acostumado com o isolamento dos caminhões, eu comecei a me sentir sozinho e querendo desesperadamente contato com o mundo exterior. Uma luz brilhante no lado esquerdo pode ter sido as respostas das minhas orações. Por entre as árvores, em outra estrada deserta, havia um grande caminhão, igualzinho à minha. Eu quase chorei de alívio. Acelerei a velocidade do caminhão e comecei a buzinar no sinal de SOS dos caminhoneiros. Aguardo a resposta do caminhão, mas não recebi. Não existe um caminhoneiro vivo que não responda a esse chamado quando é emitido. Através da escuridão das árvores, era difícil ver quem estava dentro do caminhão. Foi quando de repente, outro caminhão passou com toda a velocidade de forma imprudente por mim. Era difícil entender com a velocidade dele, mas eu vi algo que quase fez meu coração parar. Os 4 dígitos do caminhão eram idênticos ao do meu caminhão. Eu balancei a cabeça para frente e para trás, tentando entender essas coisas. Havia milhões de placas por aí. Algumas teriam que ter números semelhantes. Algum outro caminhão também estava perdido aqui no meio? Pensei em ignorar isso por enquanto e comecei a procurar sinais do caminhão que passou por mim, mas todos os vestígios dele haviam desaparecido. Eu estava começando a me sentir extremamente desconfortável e implorava pela trilha familiar da rodovia. Até mesmo aquelas placas de pare e siga eram melhores do que isso. A estática do rádio continuou, mas dessa vez eu podia jurar que ouvia vozes vindo dele. Eram sinos. Quem diabos estava tocando Jingle Bell em maio? Nada disso fazia sentido e eu me convenci de que era tudo coisa da minha cabeça. Mas foi aí que eu vi. Do lado de fora da minha janela, do lado esquerdo, havia um pequeno pântano, com neve em cima. Isso era completamente impossível. Não há como neve ter sobrevivido no calor de maio do Kentucky. No entanto, estava brilhando na luz da lua, fresca como uma xícara de café da manhã. Comecei a desacelerar. Eu tive que verificar para ver se aquilo realmente era real. Parei e comecei a pegar na maçaneta, quando uma sombra passou pela porta. Fiquei completamente assustado e meu sangue gelou. Olhei ao redor para ver o que diabos era aquela sombra, mas não havia nada ao meu redor. O que quer que tenha sido aquilo desapareceu. E não era a única coisa. A neve também havia desaparecido. Completamente como se nunca tivesse existido. Liguei meu caminhão e comecei a acelerar. Eu estava mais perdido do que nunca. Olhei para o céu para ver se conseguia pegar as linhas da estrela para conseguir achar o meu caminho. Mas o céu estava completamente nublado. A lua não estava brilhando alguns minutos atrás? A voz na minha cabeça dizia. Eu estava tão confuso que comecei a ficar com medo. Uma névoa espessa e antinatural começou a obscurecer a minha visão, o que aumentou meu desconforto. Finalmente cheguei ao meu limite e tive que fazer algo que nunca fiz na vida. Eu liguei o GPS. Aquela porcaria foi pré-instalada no caminhão. Eu podia sentir o meu pai se contorcendo no túmulo, mas eu não me importava. Eu queria voltar para a estrada principal o mais rápido possível. Liguei o computador e começou a procurar a minha localização. Mas o que encontrou só aumentou meu desespero. Eu estava completamente fora do mapa. E apenas um campo preto me encontrou. Essa porra deve estar quebrada. Eu dirigi na esperança de pegar sinal, mas nada estava funcionando. No rádio, eu ainda podia ouvir aquelas vozes periodicamente, mas apenas sussurros estranhos que eu não conseguia entender.
A neblina tornou-se cada vez mais espessa do lado de fora, quase obscurecendo completamente a minha visão. Apertei os olhos e podia jurar que vi formas se movendo em massa. O GPS sempre pitava, o que quase fazia com que eu tivesse um ataque cardíaco. Olhei para ele na esperança de saber onde estava, mas o que mostrava é que eu estava em algum lugar na Europa Ocidental. Eu ignorei isso e continuei dirigindo. Essa porra estúpida estava mudando toda hora a localização. Melbourne, Indiana, Nebraska, Whitney. Nada disso faz o menor sentido. E os sussurros do rádio ficavam cada vez mais altos e isso estava me deixando louco. Finalmente, quando não aguentava mais, a neblina se levantou um pouco à minha frente e a estrada chegou a um beco sem saída. E havia árvores com galhos afiados que ficavam na minha frente. Pela graça de Deus eu consegui frear o caminhão, impedindo que eu fosse empalado pela árvore. A névoa começou a girar em torno de mim, quase como se estivesse acariciando minha caminhonete. Através das árvores, a neblina começou a se abrir levemente. Iluminada por minhas luzes, havia uma insinuação de uma figura longe. Apesar das luzes do farol brilharem sobre ele, a entidade se escondia nas sombras, como se não refletisse. Eu não pude deixar de olhar para sua forma assombrosa, então começou a se mover na minha direção. A coisa não andava como uma pessoa, mas quase deslizava, como se fosse um aspecto da neblina. Os sussurros no rádio aumentaram, agora estavam altos e claros. Eles sussurravam meu nome com uma voz macabra. Lágrimas começaram a rolar pelos meus olhos. Isso não é real. Por favor, Deus, isso não é real. Agarrei o volante com todas as minhas forças, implorando para voltar para casa ou para a estrada. Eu podia sentir uma presença obscura em torno do meu caminhão e eu podia ouvir alguma coisa arranhando a minha janela. Mais uma vez ouvi o meu nome, mas não pelo rádio, diretamente, do lado de fora. Por favor! Eu gritei para os céus e abri os meus olhos. Eu estava na esquina da rodovia, em uma estrada bem pavimentada. Olhei ao redor, mas descobri que a floresta, o nevoeiro e aquela maldita entidade haviam desaparecido. O rádio voltou a tocar com a voz de Charles Daniel. Eu adormeci no volante. Não, em 25 anos de caminhoneiro, eu nunca tinha dormido no volante. Eu nunca tinha parado em um estacionamento tão rápido. Estacionei meu carro e respirei fundo algumas vezes. Eu estava em casa e nunca me senti tão aliviado. Olhei para o GPS e por um momento pensei que aquela coisa estúpida estava quebrada novamente. A tela estava me dizendo que eu estava apenas a 5 milhas do meu ponto de entrega. Eu não deveria estar lá nem até o meio-dia, no mínimo. Não existe nenhuma maneira de eu ter conseguido dirigir tão longe em apenas algumas horas. Corri para um restaurante na esperança de que um pouco de café preto e batatas fritas pudessem clarear a minha cabeça. Não sei quanto tempo fiquei sentado tentando entender o que aconteceu naquela porra daquela noite. Finalmente, fui até o banheiro para jogar um pouco de água fria no rosto. Quando cheguei na pia, vi algo que me fez deixar cair o que restava do café na minha calça. Lá no espelho estava o homem que eu não reconheci. Pelo menos, não completamente. O homem no espelho era eu. Não era como eu me vi pela última vez. Meu cabelo estava completamente grisalho. Minha pele lisa estava enrugada e minhas mãos estavam com grandes manchas. De alguma forma, naquelas malditas 2 horas, eu não envelheci menos que 15 anos. Eu jurava que estava sonhando. Se eu não pudesse sentir a ardência do café quente na minha perna. Eu abandonei a minha carga e agora estou sentado no estacionamento pela primeira vez tremendo de medo. Meu santuário se tornou minha prisão e agora temo não aguentar mais dirigir aquelas longas viagens. Enfrento um futuro em que não tenho ideia do que devo fazer da minha vida. Ainda não tenho ideia do que encontrei ontem à noite, mas eu sei no fundo da minha alma que aquilo foi real. Deixo isso como um aviso para todos os motoristas que ousarem atravessar os caminhos escuros do mundo. Por favor, pelo amor de tudo que é mais sagrado para você, mantenha-se na estrada.